sofrem mais são as pessoas que precisam da Previdência, né? Não são as pessoas que nem precisam se preocupar com isso, né? As pessoas que, se elas não receberem R$ 3.000 por mês, isso é como se fosse esquecer, sei lá, 10 centavos em algum lugar para eles, porque eles têm tanto dinheiro que eles não precisam se preocupar, né? Então, as reformas que essas pessoas defenderam, e aí comprando o Paulo Guedes, né? E essas pessoas são Partido Novo, jornalistas que fizeram pautas, né, em 2018, sobre como era uma decisão difícil escolher entre Bolsonaro e PT, e a gente vê um governo extremamente mais, assim, pô, não dá para comparar a política econômica do Bolsonaro com a do Lula, por exemplo. Assim, eram outros tempos? Com certeza, a gente teve a pandemia, mas a forma que o governo lidaria, eu não tenho dúvida que seria diferente se fosse o Haddad agora. E aí, falando do Haddad, do segundo turno, da realidade mesmo. Não era meu candidato do primeiro, mas eu acredito sim que estaríamos assim, incomparavelmente melhor do que estamos hoje, né? Com todas essas derrapadas e perdendo tempo com discussões políticas que nem deveriam estar acontecendo, né? Vídeo Sérgio Moro, enfim, tudo que aconteceu, né? E é isso. Acho que desse lado tempos difíceis virão, Paulo, mas felizmente não pra você, né? Que agora é meu chefe, cara. Agora fudeu aqui, o cara é rico gente, não, agora eu vou ganhar bem do Paulo. Para vocês verem o que é o Brasil atual. O fato de eu agora ser de novo CLT já faz eu me sentir um chefe já. Remember when people used to say boss when they were describing something that was really cool? Like, those shoulder pads are really boss, man. Look at that perm. That perm is so boss. It's what made me want to become a boss. And I looked so good in the perm and shoulder pads. But now boss is just slang for a jerk in charge. Né? Pô, vou ter de novo, né, um emprego pá, não sei o que, né? Pá, assim, o jornalismo, né, gente, dentro das suas questões, assim, né? Hoje tenho 30 anos e ganho um salário, assim, no jornalismo real, assim, um jornalista ganha o que talvez um engenheiro começa ganhando, né? Então, assim, eu tô indo para uma realidade até melhor um pouco, mas às vezes o salário de um cara experiente é o salário de um cara iniciante em outra profissão, né? Pra você ver como tem bastante diferença, mas é o que eu escolhi seguir, né? Agora, o que eu queria falar é que o Paulo Guedes é o cabra marcado para morrer agora, né, do governo Bolsonaro. Não é mais questão de se vai cair, né, quando vai cair. E eu acho que, assim, eu não entendo nada de economia, não sei, e acho que, na verdade, a situação é muito pior, mas eu acho que, de novo, o Bolsonaro vai conseguir, né, aquele começo que a gente vai, como vai ser o governo Bolsonaro? Ele vai ter 2 ministros que são indemissíveis, né, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. Ele saiu maior com o Sérgio Moro e vai sair maior também com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes vai ser o culpado de tudo que não deu certo. E aí o Bolsonaro vai começar a irrigar o que tem que ser irrigado e foda-se que o país está quebrado. E o Bolsonaro ainda vai colher... A gente acha que o Bolsonaro tá popular. Esperem daqui um ano, quando acho que vai estar tudo meio normal com relação à pandemia. Bolsonaro tem caminhado, ainda mais porque ele aprendeu, entre aspas, a ser presidente. Vídeo que tem acontecido nos últimos dias aí. Vídeo abraço dele com o Toffoli. Vídeo perto do que eu esperava dele, excelente indicação pro STF do Cássio Marques. Porque pra quem vendeu Damares, pra quem vendeu André Mendonça, pra quem vendeu um monte de... Pô, esse Cássio é um santo, pô, é garantista igual o Gilmar, é garantista igual o Lewandowski. A gente esperava, o segundo pode ser muito pior, pode ser, mas o Bolsonaro aprendeu a ser presidente, ele continua fascista, continua sendo um presidente que vai contra a evolução da discussão de pautas das chamadas minorias, né, que fica pegando em pontos que hoje são totalmente ultrapassados. É um presidente reacionário, conservador, mas que tá aprendendo... Lógico, sabe por quê? Sabe por quê? A gente tá falando de um cara com 30 anos de experiência na política. Ele é um cara... esse cara burro, turrão, não sei o quê, mas ele sabe como funcionam as coisas. Ele não é o Romeu Zema,
talvez, que seja um cara que não era da... Pô, o Bolsonaro é cria do Congresso, 30 anos ali, sabe? Então, ele viu o quê? Ele se segurou, cara, ele se segurou nessa paulada que foi esses últimos meses no país. Ele foi boa parte dessa paulada, né? A paulada, na verdade, foi ele. E agora, com o país quebrado, com as pessoas quebradas, e aí tendo quem sair culpado nessa história e que nunca mais vai conseguir chegar nem perto disso, que é o Paulo Guedes, ó, vamos se preparando aí. E fiquem firmes e fortes, porque o homem vai crescer. Ele vai ter que fazer muita cagada, porque o Brasil já aceitou o Bolsonaro, desse jeito que ele é. O Brasil, assim, né? Não nós, estamos aqui a 60 e cacetado episódio, já nem sei mais quantos episódios. Mas o Brasil já aceitou. E ele fazendo esse jogo, e achando o culpado era o Sérgio Moro. O que vai assumir agora o STF, o Cássio, com K. Tem que deixar claro, com K. Ele é anti-Lava Jato. Então, assim, ninguém tá mais nem ligando pra Lava Jato também. Se depender de mim também pra defender a Lava Jato, não vai acontecer. Então, meu amigo, preparem-se, porque assim, o Bolsonaro, e mesmo com o país quebrado, ele vai tirar proveito disso. O Bolsonaro, nada cola no Bolsonaro de ruim. Pro gado médio dele, que é importante. E aí, gente que sentir de alguma forma no bolso que ele tá ajudando, mesmo que não seja ele, não, eu tirei o Paulo Guedes porque o Paulo Guedes não deixava eu dar dinheiro pra pobre. Ah, meu amigo, vai colar. E aí não tem como. Estamos, aquela questão, né? Deixamos chegar, ele quase se deixou ser derrubado porque ele queria dar o golpe lá, o autogolpe, mas agora ele viu, opa, eu já faço parte da engrenagem já. E é o Bolsonaro o nosso presidente. Aí ele vai, nossa, que tem gente que vai encher o bolso com o Bolsonaro, gente da parte ruralista, que já tá enchendo já, empresários, nossa, o Bolsonaro, daqui a pouco, a hora que ele se livrar do Paulo Guedes, aí ele vai cair nas graças, você vai ver, no fim os ministros inadmissíveis, que eram indemitíveis, sei lá, são os caras que caíram e deram mais força pro Bolsonaro, prevendo que o Guedes vai cair e o Bolsonaro vai tirar proveito da queda do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, ó, beijinho, tchau, tchau. Nunca mais veremos o Chicago Boy, cara. Pelo menos isso, né? Nunca mais quero ver a cara daquele cara. E como não podia deixar de ser, né? 3 de novembro está chegando. Eu marquei no meu calendário, Paula, o dia do... Será Apocalipse? Será ou não será? A gente tava conversando aqui antes da gravação até, o Paulo queria que o Trump ganhasse. Ele falou, acho que é a decisão mais segura, né? Porque, porra, se ele perder, imagina, começar uma guerra, tipo, a gente não sabe o que pode acontecer. Com certeza o Brasil, né, na situação com o Bolsonaro, se alinharia a ele. O Trump tem 75 anos, já é velho. Vai que ele morre. Então, assim, se ele morrer enquanto ele for presidente, eu vou votar no Trump. Eu inventei uma fake news falando nisso, pra enganar os reaços. Eu falo, velho, você viu o que tá acontecendo? Os caras estão aceitando lá nos Estados Unidos voto por correio de todos os lugares do mundo. É só mandar cartinha pra casa de alguém que você conhece. E aí você fala, eu já mandei a minha, mas eu vou votar no Biden, hein? Não, eu vou votar no Trump aqui. E o que foi curioso é que rolou nessa semana mais um escândalo, assim, envolvendo o Facebook, saiu um pouco na mídia internacional. E aí, só contando um pouco toda a perspectiva do que rolou, do que é importante, por que é importante falar de Facebook quando a gente fala em eleição americana. Em junho desse ano, rolou um boicote forte ao Facebook, organizado por vários críticos no mundo inteiro de redes sociais, né? Muitos, inclusive, anunciantes de peso, como Adidas, Heineken, Coca-Cola, Starbucks, embarcaram numa revolta popular que estava acontecendo contra o Facebook e pausaram ou descontinuaram completamente os seus anúncios nas plataformas dele, né? Cortando boa parte da grana que sustenta a empresa. E aí as companhias cobraram e continuam cobrando providências ao Zuckerberg, né, que é o CEO da empresa, contra uma série de conteúdos tóxicos que rolam por lá, que inclusive apareceram nesses documentários que a gente tem falado, tanto
o dilema social quanto a privacidade hackeada, né, como propagação de racismo, homofobia, etc. E na ocasião, a retirada fulminante, né, dos anunciantes motivou o CEO que durante anos teve a cara de pau de negar controle para evitar esse tipo de discurso na rede, né, a criar uma nova política de proibição. E aí, pouco antes dessa loucura, o Mark tinha informado a formação de um conselho de supervisão para verificar as requisições dos usuários sobre conteúdos que infringissem as regras e as políticas do Instagram e do Facebook. E aí o conselho de supervisão foi escolhido em maio desse ano, e nessa semana ele anunciou que vai começar efetivamente mais ou menos metade de outubro. E aí, mesmo com essa notícia, né, o pessoal que arquitetou o rebuliço publicitário atacou de novo. Eles idealizaram um comitê de fiscalização que fosse rival da rede, né, para revisar as práticas de moderação do conteúdo, e não uma coisa dentro de casa. E aí o time novo tem nome de banda indie, que chama o The Real Facebook Oversight Board. Vai fazer sessões online para discutir temas relacionados ao livro das faces, né? E pretende pressionar ainda mais ao Facebook a tomar medidas concretas contra a desinformação. E aí, apesar do esquadrão do Facebook já ter começado, já começar os trabalhos agora, aqui em outubro, o time vai ter 90 dias para tomar as decisões sobre os conteúdos analisados. Ou seja, provavelmente com esse prazo não vai rolar o supervisionamento em relação aos assuntos ligados à eleição norte-americana, né, que vai acontecer agora, no dia 3. E essa é a maior crítica, né, ao Facebook, ao Zuckerberg, né, o atraso. Porque com esse ritmo o Facebook deixa claro como sol que o conselho não foi criado para garantir, né, a integridade eleitoral. Não foi criado para combater aquilo que a gente viu no Privacidade Hackeada. Toda a manipulação que trouxe Donald Trump a casa oval e transformou o mundo nessa loucura que é hoje, né? E aí, segundo o Casey Newton, né, o colunista do The Verge, o trabalho dessa equipe aí do Facebook oficial deve expandir com o tempo, né, à medida que o grupo passe a escolher os próprios membros e coloque as mãos nos 130 milhões de dólares que foi, né, alocado para ajudar nessa operação. Mas ele deve atuar como um defensor, né, dos discursos e não como supervisor. E isso, assim, que é onde o problema, né? Porque o outro lado diz que ele nasceu apenas como uma resposta emergencial, né, ao momento, e pede mais um olhar atento a certos tópicos, né, como o cancelamento de eleitores e a segurança eleitoral que a gente falou no último episódio. É isso, cara. Eu acho que, assim, vamos ter problemas. Eu acho que as grandes empresas aí têm rolado muito discurso manipulado. Eu tenho percebido que muita gente fala, pô, mas são candidatos de esquerda que, na verdade, usam as redes para manipular. Pô, são de direita. Mas a gente vê claramente que os titãs não se movimentam, sendo que existe casos concretos já, né, já definidos de manipulação, de como que a Rússia efetivamente ajudou a eleição dos Estados Unidos, o Donald Trump. A Rússia, cara, um outro país influenciar nos Estados Unidos, a gente não tá falando do Brasil, né? Assim, e aí não falando nesse sentido de síndrome de vira-lata, mas, porra, os Estados Unidos gastam muito dinheiro com inteligência, né, tem o FBI, tem a CIA, tem inúmeras agências ali que funcionam justamente para isso, para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Mas eu acho que o nível de corrupção dessa troca de poderes, né, entre bilionários, entre pessoas gigantescas como o Donald Trump, como o Vladimir Putin, ele transcende a política, né, de um país. Ele transcende a um conceito de a gente está falando aqui dos Estados Unidos e do povo americano. Cara, são oligarquias, e é isso que as pessoas precisam, na minha visão, começar a enxergar. De como que coisas bizarras como essa manipulação russa aconteceram, como empresas como o Facebook fingem que estão fazendo algo, mas aí, como a gente vê, a solução vai vir depois da eleição e, assim, né, é a solução, a gente nem sabe, é uma fase de testes, é um grupo dentro da própria empresa, beleza, ele investiu dinheiro pra caramba nisso, mas é suficiente pra gente impedir que as eleições não sejam manipuladas? Ainda mais num contexto de corona, como a gente trouxe aqui no último episódio, que vai ter carta, e aí existe a possibilidade dos caras tentarem fraudar de alguma maneira, sabe, boicotando, levando
pessoas lá nos lugares, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer, quanto dinheiro está envolvido isso, né? Por trás de grandes grupos, por trás de pessoas bilionárias